Fala pessoal, bem-vindos todos ao nosso primeiro webinar da New Players, nosso primeiro webinar. Estamos aqui, vamos falar um pouquinho de inglês hoje. Eu com meu grande amigo Jeffrey da Space Class, ele já vai se apresentar para todos vocês. Mas o nosso objetivo aqui é de fazer toda semana apresentar um webinar diferente. Para você que tem sua dúvida em como falar outro idioma para estar lá, ou como funciona o processo de visto, ou como funcionam as bolsas de estudos nos Estados Unidos e em outros países, nos acompanhe, já ativa o sininho, já nos siga aí em todas as plataformas, Instagram, YouTube, para você ficar atento aí e receber esse conteúdo que é totalmente inovador aí para você que está buscando estudar fora, né? E isso vai com certeza mudar a sua vida. Eu quero falar um pouquinho dessa nossa comunidade que você já viu aí nas nossas redes sociais, se você nos segue. O que é a comunidade New Players? A comunidade New Players é um local onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como esse conteúdo aqui. Então, quem está fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp, que é 100% gratuito, vai ter acesso a todos os nossos webinars, a dúvidas, a áudios, a vídeos, totalmente de maneira exclusiva e 100% gratuita, tá? Promoções, etc. Tudo a gente vai jogar primeiro no nosso grupo de WhatsApp da comunidade. Então, para você que quer fazer parte, clica aqui no link na descrição desse vídeo e já faça parte. Tem um formuláriozinho que você vai preencher com os seus dados e lá você vai ter todas as informações de eventos que a gente for fazer, de próximos webinars, até enquetes de quais as maiores dúvidas que você tem para estudar fora do país. Tudo isso você vai ter dentro da nossa comunidade New Players. E sem mais delongas, vamos para cima aqui do nosso webinar para tirar todas as dúvidas desse bicho papão que é o inglês, né? Que ainda estamos ali tentando passar dos 5% da população brasileira para que sabe realmente falar esse idioma. O Jeffrey ele vai se apresentar, mas algo que para os nossos pais era um diferencial, hoje eu não vejo como diferencial. Hoje, para mim, é prioridade. Não só para você que busca uma bolsa de estudos, mas para você que está aqui no Brasil e quer ter um diferencial no seu currículo, ou até de forma cultural, quer assistir ali sua série favorita no Netflix sem legenda, que é outra série, é outro episódio, quando você vê no original, o inglês ele vai te ajudar muito nisso. Mas vamos lá, Jeffrey, é um prazer, obrigado por receber esse meu convite de estar aqui, tá? Eu quero deixar que você se apresente também a Space Class, quem é a Space Class hoje no mercado, tá? Para a gente iniciar esse nosso webinar. Perfeito, Rafael. Cara, que responsabilidade. Não sabia que era o primeiro webinar. Mas, pô, muito obrigado. Satisfação enorme fazer parte desse início de caminhada e da gente poder aguçar essa comunidade para refletir sobre diversos aspectos importantes. Né? Você já me apresentou, meu nome é Jeffrey Lazoga. Atualmente eu estou como franqueado da Space Class. Eu tenho uma história curiosa, eu sou alemão de nascimento, nasci na Alemanha, tive a oportunidade de ser alfabetizado nos Estados Unidos, então saí da Alemanha com 4 anos de idade, cheguei nos Estados Unidos aprendendo inglês, né? Obviamente dentro da sala de aula, dentro da escola, português com minha mãe em casa e alemão com meu pai em casa. Então eu tive o privilégio de aprender 3 línguas. E no decorrer da nossa conversa você vai entender por que eu acho que a Space Class tem uma metodologia que funciona muito, porque ela é reflexo da forma que eu aprendi 3 idiomas em tão pouco tempo. Né? Eu tenho uma larga experiência na área educacional, tenho 19 anos que trabalho com educação, sempre um pé na parte de bilinguismo, já trabalhei quase 10 anos exclusivamente na área de idiomas, né, proporcionando livros didáticos para a educação básica, tanto de inglês quanto de espanhol, e eu precisava me sentir desafiado, eu precisava ganhar um propósito, e foi assim que a Space Class entrou na minha vida. Eu sei que muitos espectadores e muitos clientes de vocês vêm do futebol americano. Eu tive esse privilégio também,
Já tivemos até a oportunidade de dividir os campos, né, Rafa? Lá atrás, Verdade. você no Corinthians Steamrollers, eu no Vitória Saints. Tive o Verdade. privilégio de fundar um time aqui na Bahia que existe até hoje, que é o Santana Red Bulls. Já tive passagens pelo Cavalaria 2 de Julho, pelo Recife Mariners e tive uma grata satisfação de também trabalhar em conjunto com a seleção brasileira. Então esse é um pouquinho do Jeffrey aí. Muito bom, Jeffrey. Larga história, não só no esporte, mas principalmente na parte educacional, que é o que nos motiva dia a dia, né, Jeffrey? É o nosso propósito, acho que dá não só para novas gerações, mas traz um sentido para a gente, principalmente acho que para vocês, quando vocês pegam um aluno do zero aí, e depois de pouco tempo, né, pela metodologia que a Space Class tem hoje, ele já está realizando o sonho, porque acho que quanto mais velha a pessoa fica, mais desafiador fica aprender um segundo idioma, não mais difícil, mais desafiador. E a pessoa mesmo ela vai colocando coisas na cabeça dela, e eu fico imaginando as pessoas que conseguem realizar esse sonho com vocês, o quão gratificante é para vocês, como aqui para a gente também, o adolescente que consegue uma bolsa de estudos, vai para os Estados Unidos, então você foi alfabetizado lá, você sabe como funciona a qualidade de estudos, a cultura americana, como eles enxergam isso. Então, parabéns aí pela história de vida. E sem mais delongas, Jeffrey, a gente separou alguns temas aqui, tá? Eu recebi alguns temas também de algumas pessoas, você separou alguns. Esse primeiro eu acho muito interessante, tá? Que é como é que funciona o processo de aprendizagem. A pessoa chegou para vocês na Space Class, ou como que funciona essa metodologia, até como você aprendeu os seus idiomas. Explica para a gente esse processo. Boa, na hora, Rafael. Eu acho que eu vou responder essa pergunta já com um desafio para toda a comunidade da NPS. O meu desafio é você coloque aí em qualquer plataforma de busca, em plataforma de inteligência artificial, cientificamente, qual a melhor forma de aprender um novo idioma. Vocês vão ter vários estudiosos, linguistas que vão dar seu relato ali, né, no resultado da busca, mas o curioso é que em nenhum momento, quando você olha o resultado daquela busca, você vê a importância da estrutura gramatical, você vê a importância de se decorar vocabulários, de se decorar frases soltas, de tradução de texto, de você fazer uma leitura de um texto de uma forma instrumental, que existe um termo técnico, principalmente para quem está prestando os vestibulares da vida aí, tem uma bendita matéria chamada inglês instrumental, que nada mais é do que você fazer uma leitura de um texto, mesmo não sabendo o significado de cada uma daquelas palavras daquele texto, você extrair o contexto dela. Então, curiosamente, a forma mais prática, a forma mais eficaz de se aprender um novo idioma não está ligado ao que muitos cursos, e sem fazer juízo de valor, muitos cursos hoje ainda dão muita importância. Então é muito comum eu receber clientes que falam assim, meu Deus do céu, passei 14 anos da minha vida na educação básica aprendendo o verbo to be e até hoje eu não sei o que é o verbo to be. Por quê? Porque é muito fora de contexto. Não é contextualizado, não é algo que gere relevância para o aluno. E hoje a Space Class, uma das principais pilares da Space Class é fazer com que a compreensão, o contexto e toda a relevância emocional ela se dê através do aprendizado da segunda língua. Isso é mega importante. Isso tem linguistas aí que falam sobre isso. Do quanto mais você repetir, do quanto mais você produzir, seja a escrita, seja a fala, maior é a chance de você fixar aquilo, porque você vivencia aquilo. E isso também está estritamente ligado ao primeiro ponto que eu falei sobre contexto. Um exemplo que eu gosto de dar porque é um exemplo clássico dos livros didáticos comuns que tem por aí. É assim, John foi para o parque.
né? O John foi para o Halloween. Beleza, hoje com a globalização, o Halloween é algo que inclusive as redes sociais estão bombando falando sobre o Halloween. Mas, cara, se você é um potencial jogador de futebol americano, querendo estudar fora, cara, o seu dia a dia vai ser o dia a dia do seu college, vai ser o dia a dia com seu técnico, com seus colegas, com o seu nível social das festas que você vai, do bar que você frequenta, se você vai ficar morando na casa de familiares, né, host family, né, é a sua comunicação com eles, cara. Para que falar sobre temas, né? Eu vou dar um exemplo aqui de quem já baixou o aplicativo do Duolingo. As primeiras aulas são sempre a maçã está ali, em cima da mesa, ele está ali, ela é bonita, ele é isso. Então, assim, cara, tem que ter contexto, tem que ter relevância. E quando isso está alinhado com o seu objetivo, e aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Cara, um médico, para mim, é um dos profissionais que mais sabe inglês instrumental. Cara, põe um artigo científico dele em inglês, ele vai saber exatamente do que se trata ali. Mas esse médico, ele nunca teve a oportunidade de falar sobre cases médicos, de dar um diagnóstico em inglês, de comunicar o tratamento para o paciente em inglês. Cara, isso hoje você não encontra. E isso é o grande diferencial, essa personalização. E aí, quando você junta o prazer de aprender algo, que é algo que de fato que você gosta, que é o seu objetivo, seja passar no exame TOEFL, seja se preparar e ter o vocabulário focado no seu objetivo de estudar fora, que gera prazer, isso por consequência gera emoção. E aí a neurociência explica, cara, é o binômio perfeito para gerar aprendizado, sabe? Então, assim, volto a dizer, o maior desafio, todo mundo que está escutando aqui, cara, coloca aí no seu site de busca na inteligência artificial, você vai ver que estrutura é importante. Mas quando você, Rafael, vou te fazer uma pergunta agora. Você com seus 2, 3 anos de idade, sua mãe te sentou e falou assim, meu filho, a estrutura gramatical do português é dessa e dessa forma. Olha, é uma pergunta retórica, mas só pelo seu rosto eu sei qual é a resposta. Porque eu também não fui assim e ninguém que está escutando a gente foi assim. A gente primeiro fala aqua, para depois falar água, para depois falar quero água, para depois falar mãe, por favor, eu gostaria de um copo de água. E essa... Para depois entrar na escola e aprender a escrever e ler. Exatamente. Então, assim, eu me arrepio, cara, porque para mim parece algo tão óbvio. Natural, tão né? óbvio, tão natural, é tão instintivo. A neurociência fala, cara, essa é a melhor forma de você aprender. Essa é a melhor forma. Então, eu acho que eu consegui responder a sua pergunta aí. Assim, e se expor ao idioma de uma forma mais natural. O exemplo que você falou da água é perfeito, porque às vezes as pessoas se expõem. Eu acabei de voltar de uma viagem para os Estados Unidos com a minha esposa, e assim, ela se expor, ela não fala inglês, mas ela se expor. Às vezes eu deixava ela no restaurante, ó, você que vai fechar conta, você que vai conversar, e vai, assim, e se expõe, porque a partir do momento, uma coisa que eu aprendi, que eu pego uma pessoa do zero, vou pegar meu pai, que tem 60 anos, se eu jogar ele no meio de Nova York, sem falar uma palavra em inglês, eu sei que ele vai arrumar um lugar para dormir, e eu sei que ele vai arrumar uma coisa para comer, se ele tem dinheiro. Isso. Ele vai, e depois que eu for buscar ele em 3 anos, eu sei que ele pode não estar fluente, né, tá, mas ele vai estar se comunicando. Então, eu acho que é porque é natural. Ele vai ter que se virar. Ele vai estar exposto ao idioma. Exatamente. Então... Rafael, como eu trabalhei 19 anos nessa área, a pergunta que mais me faziam, hoje não, porque hoje eu tenho uma empresa que o principal serviço dela é entregar treinamento de idiomas.
Mas antes, quando eu estava no mercado de trabalho na área educacional, a principal pergunta que meus amigos e familiares me faziam era: Jeff, qual o melhor curso de inglês? Qual é a forma mais rápida de eu aprender inglês? E minha resposta era sempre a mesma. Você vai entrar no seu site de busca, vai comprar uma passagem aérea, vai para Uhum. algum lugar que fale a língua que você quer aprender e vai fugir de brasileiro. É, Porque hoje brasileiro tem em é todos verdade, os lugares. é verdade. E é algo instintivo do ser humano. A gente busca proteção. Conforto, né? O nosso corpo busca conforto. Nosso corpo não gosta de dor. Então, cara, se você passar, esse exemplo é perfeito. Se seu pai com 60 anos estiver longe de qualquer pessoa que fala português e precisar se virar, cara, a linguagem universal da mímica, a repetição, existem muitas palavras que são parecidas no português É. e no inglês. O americano, querendo ou não, tem muita proximidade com o espanhol, no sentido de ter muitos imigrantes lá, então muitos comediantes usam o espanhol, existem jargões hoje nos Estados Unidos que vêm do espanhol, então, assim, cara, essa é a melhor forma. Mas, ok, agora eu não consigo ir para fora, né? E agora, o que é que a gente pode fazer? Então, vamos deixar essa pergunta aí ainda em stand-by, porque a gente vai dar essa resposta mais para frente. É isso aí. E aí, já aproveitando uma outra pergunta que a gente selecionou aqui, em quanto tempo uma pessoa saindo do zero, ela vai estar pronta para estudar nos Estados Unidos? Porque aí já entra num contexto diferente, né? Ela não vai sair do zero para assistir um Netflix do sofá da casa dela, ela não vai sair do zero Uhum. para ir para Disney, ela vai sair do zero para estudar, que aí já entra um contexto maior, onde tem um professor lá falando, e aí no nosso contexto da New Players, ela sai da sala de aula e vai treinar, então vai ter o coach lá falando, vai ter os colegas em volta falando. Hoje eu ainda adiciono um, que foi o que eu passei, que ela vai entrar num grupo de WhatsApp dos amigos, e aí a gente está falando dos americanos, que a conversa deles no chat, você não consegue entender nada se você não está inserido, então é um monte de letra junta lá que você tem que entender aquelas cifras. É isso Então, aí. explica para o pessoal que está assistindo como é que funciona do zero ao Excelente. estudar lá. Vamos lá. A gente tem um case de mega sucesso hoje na Space Class de um aluno que saiu do zero e foi para estudar na Europa, na Inglaterra. Ele de fato era zerado, zerado, zerado. Com um ano e meio, na verdade, com um ano, ele já se sentia preparado, mas ele de fato viajou com um ano e meio dentro da Space Class. Então, obviamente, existem variáveis que o professor, a Space Class, ela controla. Então, quais são essas variáveis? A capacidade profissional do professor, de ele entender o objetivo do aluno, que, por exemplo, é estudar fora, e as aulas serem com esse enfoque, ter uma plataforma que funcione, ter o cumprimento do horário, isso está na nossa mão, né, quanto empresa, né? O que é que está na mão do aluno? E aí que eu acho que muitos se frustram, né? Porque as aulas às vezes não são legais, a depender do curso que a pessoa fez, ou a pessoa já teve experiências passadas que não foram legais, então ela carrega ali um trauma de frustração. Então precisa ter dedicação. Quanto mais você dedica, mais rápido vai ser seu resultado. Poxa, se eu tenho 2 aulas por semana e o meu professor ele ainda me dá mentoria diária, né? Ele conversa comigo diariamente. Mas além disso, eu uso, por exemplo, uma inteligência artificial. Eu passo a assistir todas as minhas séries em inglês, com legenda em inglês. É, eu vou dar uma coisa que uma amiga minha que hoje mora no Canadá fez, que eu achei fantástico. Ela estava aprendendo sobre utensílios de casa. Cara, a cozinha dela era amarelo de post-it. Era assim, armário, geladeira, até a maçã dentro da geladeira tinha um post-it escrito Apple. Que legal. Então, assim, tem muita coisa que está na mão do aluno,
né? A gente, quanto empresa, a gente dá o norte, a gente incentiva, a gente tenta fazer com que a aula seja mais prazerosa possível, para que a motivação do aluno de buscar mais seja mais eficiente. Então, eu acho que tem essas duas vertentes. Encontrar uma empresa que gera satisfação, que gera motivação, que entrega aulas personalizadas, que tem uma metodologia satisfatória, mas o aluno ele também precisa estar disposto e querendo muito. Se juntar essas duas coisas, cara, eu ouso dizer que às vezes alguém com esse ímpeto, com 8 meses, 9 meses, já consegue estar pronto. Sim, né? E essa nova geração é diferente da minha, da sua, né, de brasileiros, porque ela já está conectada ao inglês o tempo todo. Então, o YouTube, exatamente, programas, então ela tem um acesso ao inglês natural. Então, quando eu imagino que quando a gente fala de uma pessoa de 12, 13 anos do zero hoje, não é a mesma pessoa do zero, com a mesma idade há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a facilidade de você encontrar material também em inglês hoje, gratuito, né, que foi o que você falou, além das aulas que você tem com o professor e ter materiais, ou não vou nem falar material, mas criar essa imersão em volta, que é pegar o celular e colocar tudo em inglês, é uma coisa que você faz gratuitamente todos os dias. Você pegar exatamente, o celular, as horas, ela vai estar lá tudo em inglês. Para dar para você, a informação vai estar em inglês. E isso custa R$0, né? Então exatamente, é muito do querer da pessoa também. Dividir essa responsabilidade, né? Dividir essa responsabilidade. Exatamente. É exatamente isso. Boa. Pulando aqui para o próximo tema, qual que é a diferença entre o inglês ser um objeto de estudo e um meio de aprendizado? Essa pergunta é muito interessante. Cara, essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque as pessoas não têm essa dimensão do quanto isso muda o jogo, tá? E aí eu vou tentar explicar da forma mais didática possível. O inglês, quando ele é objeto de estudo, a analogia que você pode fazer é o inglês que você aprendeu na sua escola. E aqui eu estou tirando escolas internacionais, eu estou tirando escolas bilíngues, mas lembra aquela sua aula 2 vezes por semana, 1 vez na semana? Ali o inglês está sendo objeto de estudo. Quando o inglês é objeto de estudo, foca-se muito na gramática, foca-se muito na estrutura. E é praticamente... com certeza, se eu perguntar para você, se você já tem 6 meses no seu 6º ano da educação básica, e você perguntar para esse aluno como é que vai ser a aula de inglês na próxima semana, ele já sabe que os primeiros 3 minutos são para levantamento de conhecimento prévio, depois vai ter ou uma música ou um áudio para se escutar, para trabalhar a escuta, depois vai vir a gramática, uma explicação, aquela caixinha dentro do livro explicando uma gramática. Depois vai vir um texto. Depois desse texto, provavelmente vai vir algumas perguntas e para você responder. E às vezes, a depender do livro, vai ter um momento no final, que isso que é o curioso, no final, para exercer a fala. Aí eu te pergunto, numa sala de 25 alunos, e aqui eu estou em defesa do professor de inglês da educação básica, tá? Numa sala de 25 alunos, como é que você vai exercitar a fala? Porque vai ser Joãozinho abrindo a boca porque ele gosta do inglês e o restante da sala brincando, tirando onda com ele. Ah, o Joãozinho falando ali engraçado e tal e tal. Então percebam que, infelizmente, uma das habilidades mais importantes, que é a fala, ela sempre foi negligenciada pela educação básica. Não por culpa, às vezes, do livro didático, mas porque o ambiente não é propício. Só para te dar um exemplo, já puxando a sardinha para o meu lado. As turmas da Space Class têm no máximo 5 alunos, porque a gente entende que acima de 5 não funciona. Porque o legal das aulas de até 5 alunos é que o professor faz uma pergunta
eu respondo do meu jeito, no meu inglês enferrujado, intermediário ou avançado, e Rafael, meu colega de turma, and you, Rafael, what are your hobbies? E aí eu além de responder, eu perguntei pro meu colega Rafael, que aí é a vez dele de falar. E aí depois Rafael vai tocar a bola para outra pessoa. Agora imagina isso num contexto de 25 pessoas numa sala de aula. É complexo. É muito difícil. É muito difícil. Então, mas, assim, só te cortando, Jeff, para a gente fazer uma apresentação, eu estou falando meninos jovens, uma apresentação em português na frente da sala de aula para os mesmos 25, em português fica nervoso. Imagina só em inglês. Exatamente. Então, assim, é uma análise que eu gosto de fazer, porque muitos me perguntam, poxa, Jeff, por que a gente não consegue aprender o inglês na educação básica? Eu tive a oportunidade de fazer meu ensino médio nos Estados Unidos. Cara, todo mundo é fluente em inglês e existem as optativas de latim e francês na educação básica na Alemanha. Quem escolhe latim e francês, cara, sai com 4 línguas. Tudo bem que latim é muito mais por uma questão de entendimento da raiz das palavras. Então, por exemplo, quem faz medicina normalmente faz latim também. Sim. Mas, cara, e é um inglês bonito, é um inglês fluido. E, cara, não se fala de gramática lá. E por que a gente não repete isso aqui? Por que a gente não... Cara, é curioso. E aí, fazendo a ponte para o outro lado da moeda. Quando o inglês é meio de aprendizado, a gente deixa de lado vocabulário solto, gramática, estrutura, tradução de texto, para que o inglês venha como uma forma de aprendizado de fato. E eu aprender na escola, por exemplo, eu aprender sobre o ciclo da água, mas dessa vez em inglês. Porque eu já vi ciclo da água em ciências. E como eu trabalhei muito tempo nessa área, essa é uma área que está mudando. Então, existe uma metodologia chamada CLIL, que é o conteúdo integrado através do inglês. Então, é exatamente esse exemplo. É o aluno ali do 5º ano que está aprendendo o ciclo da água, sobre o aparelho respiratório em ciências, aprender o vocabulário e aprender isso em inglês. Mas, de novo, volta no problema, isso é super relevante, funciona super bem. Mas a prática da fala, ela não acontece, infelizmente. Normalmente ela acontece de uma forma controlada. É uma música que o aluno aprende para apresentar no Dia das Mães, sabe? É um vídeo que ele faz, mas quando é para você exercitar a fala, cara, é complexo demais. Então eu acredito muito nisso, que a partir do momento que o inglês deixa de ser objeto de estudo e passa a ser meio de se ganhar conhecimento, cara, isso muda totalmente. Mudou a minha mente quando eu entendi isso, e todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar falam, cara, é verdade. É verdade. Foi assim que eu aprendi a falar minhas primeiras palavras em português. Caramba, então quer dizer que na Space Class o professor às vezes vai trazer um tema que eu não conheço, mas ele vai trazer essa explicação em inglês e eu vou aprender inglês. Sensacional. Excelente. Sabe? E assim, quando você falou do ambiente controlado versus o ambiente que não é controlado, porque a vida não é controlada. Eu controlo o que eu falo, mas eu não controlo o que eu escuto. Então, quando a pessoa, por exemplo, está num processo ali da imigração, ela vai controlar o que ela fala, mas você não sabe o que vão te perguntar. O que vem. E aí já está nervoso por ser o pessoal da imigração, por ser o policial federal, mesmo, na verdade, estar tudo certo, a gente já fica nervoso, né? Você vai perguntar, só que para você responder, você precisa entender. E pode vir qualquer coisa. Isso aí. Né? Então, sair desse controle, eu acho sensacional esse exemplo. Com certeza. E um spoiler aqui, Rafael. Todos os alunos que entram na Space Class com objetivo de turismo, ou, por exemplo, para estudar fora, existem algumas aulas que o foco inteiro é sobre imigração e alfândega.
Legal, legal. E traz uma segurança maior. É a Exato, personalização, né? É você entrar em caminhos que, por exemplo, uma turma de 25 fica difícil de você fazer, porque nem todo mundo vai estar fazendo inglês para turismo. Então, exatamente. muito legal, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Bora para o próximo tema? Ficou Vamos faltando alguma nessa. coisa para complementar desse? Não, não. Vamos em frente. Esse aqui fui eu que escolhi, até pela onda do momento, né? Eu acho que não só o Duolingo, que foi o pioneiro nisso, né? Mas agora existem aplicativos de inteligência artificial que parece realmente que você está conversando com um professor, né? Ele consegue não personalizar a fundo, mas ter quase uma conversa real ali com você. Eu queria te explicar, não falando de nome de empresas, mas para você que está nesse mercado, qual a grande diferença, né? As coisas boas que se tem com um aplicativo, claro, que existem coisas boas aí, versus um professor humano. Quais são as maiores Uhum. diferenças que você encontra quando eu tenho uma aula aqui com o meu aplicativo e uma aula com o meu professor? Perfeito, cara. Essa é uma pergunta muito boa. Gera algumas polêmicas, obviamente, a depender do tipo de serviço que a empresa presta ao mercado. Mas, cara, eu acho que não deveria gerar polêmica. A verdade é essa. Eu acho que a inteligência artificial e todos os aplicativos que existem, cara, elas são ferramentas, elas são complementares. Assim como, e aí talvez essa minha fala pode ser polêmica, assim como o papel do professor também é complementar. Cara, jogar a responsabilidade 100% em cima do professor para gerar fluência no aluno, cara, chega a ser Pesado. maldade, É né? pesado. Então, cara, o que é que hoje as ferramentas tecnológicas elas fornecem? Cara, fornecem conveniência. Ele, o fato de você fazer perguntas ou falar sobre um tema específico, querendo ou não, é personalização, Sim. né? Porque você não vai começar a falar sobre futebol americano, como a liga de futebol americano nos Estados Unidos funciona em inglês, e ele falar sobre handebol, não, ele vai seguir a linha, ele é inteligente, ou pelo menos se espera que ele seja inteligente. Sim. Então, querendo ou não, o que você perguntar, o que você conversar com ele vai seguir essa linha. Então, querendo ou não, é uma personalização. E eu acho que o principal ponto, que é uma vantagem, é a questão do custo. Cara, tem muitas ferramentas tecnológicas hoje por aí que é zero custo. Uhum. Mas depende de quem? Depende do aluno baixar, criar uma rotina de usar, entende? E aí, pelo outro lado, o papel do professor, e isso foi uma das coisas, fazendo uma ponte aqui rapidinho com a Space Class. Uma das coisas que quando eu conversei com o fundador, que é o Luca Duarte, ele falou, Jeff, tecnologia, ainda mais hoje, ele precisa existir. Mas a gente não abre mão do papel fundamental do olho a olho no olho, do cara na cara, de eu te pedir um feedback como é que foi a aula e de você me dar um feedback sobre qualquer aspecto. É, é você perguntar como é que foi o final de semana e ser meio de aprendizado em inglês. Uhum. É você saber que a pessoa. Isso aconteceu na turma da minha namorada. Uma das integrantes ficou grávida. E aí, de repente, a aula era para falar sobre aspectos do que eu gosto. A aula inteira foi sobre como falar para meus amigos que eu estou grávida, né? Os desafios da gravidez e tudo mais. Então, cara, eu acho que um não substitui o outro, tá? E óbvio, quando a gente olha num aspecto, e aqui eu tô falando financeiramente falando, que normalmente é onde dói mais. Cara, você vai fazer uma aula individual com um professor presencial, cara, o custo é muito mais alto do Claro. que uma aula online individual, do que uma aula online em pequenos grupos. Então, eu acho que qual é o melhor dos mundos, tá? E aqui não é uma resposta em cima do muro. Na minha opinião, o melhor dos mundos é junta as duas coisas.
Aula 1 a 2 vezes na semana, aula ao vivo, personalizada, com interação diária. E junto com isso, assim como a gente deu alguns exemplos aqui da exposição de uma série em inglês, assim como a gente deu exemplos aqui de botar o post-it com um vocabulário para você aprender o vocabulário, cara, junta as coisas. Você nada mais o que está fazendo é abrindo o seu leque de exposição a uma segunda língua. E você está inclinando a sua reta de curva de aprendizado. E aí, assim, a Space Class, ela possui a inteligência artificial própria. Né? Hoje você consegue conversar com algumas inteligências artificiais que são, vamos chamar, globais. Né? Que desde editar foto a você perguntar coisas do que você perguntava antes a um site de busca. Mas hoje existem inteligências artificiais que o foco dele é exclusivamente educação. Se você vai para uma outra seara, ele te corta. Sim. Ele, olha, não posso falar sobre esse tema. Né? O meu objetivo aqui tem como você responder em áudio, perguntar em áudio, e ele te gera um áudio de volta. Então, assim, cara, é ilimitado os benefícios, vamos dizer assim. Principalmente quando você junta os dois. Exatamente. E assim, você falou bem que um complementa o outro. Eu uso bastante aplicativo, principalmente porque ele me dá flexibilidade, né? Eu já falo inglês e é uma forma de eu continuar tendo um contato, conversando com os meus amigos que moram fora, né? Fazendo uma ligação. E também, 11 horas da noite, vou ficar meia hora aqui na minha inteligência artificial, porque é o horário que eu tenho e tá tudo certo. Mas na hora do tete-a-tete, quando eu preciso fechar um contrato em inglês ou fazer uma reunião em inglês com 10 pessoas na sala, as 10 são 10 pessoas, não são 10 IAs, né? Então, entra o nervosismo, que não tem quando você fala quando você fica ali brincando de joguinho no Duolingo, por exemplo. Como eu também conheço várias pessoas que estão no nível hard do extremo ali do Duolingo, com mais de 1000 dias seguidos, sem perder nenhuma aula, mas se colocar uma pessoa na frente dela, ela não vai conseguir ter um diálogo. Então, isso. Eu vejo também como um complemento. Até por isso essa pergunta que foi minha, gente. E aí, Rafa, só um complemento rápido aqui. Hoje, pensando talvez em mais conhecidos, hoje existem várias plataformas hoje de treinamento de inglês, né, de curso de inglês, cara, que quando você entra na plataforma deles é 100% aulas gravadas. E, cara, nível cinematográfico. Cara, parece sketch de Friends. Cara, muito legal, muito bem filmado e tal. E eu já tive clientes, né, que hoje já viraram alunos, que falaram assim, poxa, Jeff, mas o meu horário é muito complexo, a Space Class eu posso ter aula a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Cara, para a gente manter a personalização e para a gente não trocar de professor, e aí eu vou explicar por que essa questão da troca do professor, a gente precisa pelo menos você pode escolher o dia e a hora que você vai ter aula. Legal. Mas uma vez escolhida é o horário que você tem que realmente parar e falar assim, cara, agora é a hora de me dedicar. Exato. Porque existem cursos no mercado que eles falam, a hora que você quiser tem professor disponível para te dar aula. Cara, mas um dia vai ser com o Rafael, outro dia vai ser com o Jeffrey, outro dia vai ser com a Maria. Cara, você não tem relação, você não cria relação de troca. Cara, o professor dos meus alunos, cara, começam a seguir no Instagram. Eu tenho um amigo muito próximo meu que o professor dele mora na Finlândia. O professor de inglês dele mora na Finlândia. Ele é brasileiro e mora lá. E eu falei para ele, eu vou colocar esse professor para te dar aula. Porque ele é a mesma vibe que você. Gosta de viajar, gosta de esporte. Essa semana atrás, acho que tem um mês que ele está tendo aula. Ele já falou, já marquei ano que vem para ir para Finlândia, vou ficar lá na casa do meu professor de inglês. Cara, é isso, como é que você vai criar esse tipo de intimidade, cara? Com um professor que muda toda semana ou toda aula? Não tem. Então, assim, óbvio, tem a realidade para cada pessoa, para cada dinâmica de trabalho, né? Muitos dos seus clientes estudam, então vamos dizer assim, a aula comercial é travada.
Cara, e Jeff, você só pode ter aula na Space Class de 8 da manhã às 6 da noite? Não. A gente tem turma de 5 da manhã até 11 horas da noite. Legal. É por isso que a gente também tem professores fora para adequar o fuso horário. O horário. Entendeu? Exatamente. Legal, Então, cara, em resumo, as duas coisas andando juntas, na minha opinião, é o melhor cenário do mundo. Tá? E assim, quanto mais, porque eu pego aqui, quando a pessoa se torna meu cliente, às vezes o pai tem a pressa de, ele precisa ir em 6 meses, não fala nada, mas também tem os pais que conseguem se preparar melhor e já nos procuram antes de, ele só vai daqui 3 anos. Então, são expectativas e realidades também totalmente diferentes, né, que a gente trabalha. Então, quanto menor a sua janela, mais dedicação vai ter que ter. E eu acho que isso é para tudo na vida, né? Com certeza. E assim, 3 anos parece muito tempo, cara. Mas, cara, 3 anos tendo 2 aulinhas por semana, cara, você vai chegar lá na frente, você vai falar assim, poxa, que dinheiro e tempo investido bem feito. Porque o que eu mais vejo, cara, é a gente assim, olha, Jeff, eu quero fazer Space Class, porque em janeiro eu vou viajar para um congresso. Mas esse mês eu não vou começar, não. Começo mês que vem. Cara, mês que vem vai faltar 2 meses para sua viagem. Sabe? Ou então pessoas que vão imigrar. Já aconteceu. Relato, essa pessoa não fechou comigo ainda. A pessoa falou: já estou com passagem comprada para março do ano que vem para me mudar para os Estados Unidos. Eu sei 0 de inglês. Porque você consegue me dar fluência em 4 meses? Eu falei: não, eu não consigo. Agora, o que eu consigo você começa a fazer inglês agora, você vai entrar, quando você imigrar, você já vai entrar sem estar zerada, já com alguma coisa. E olha que legal, enquanto você estiver morando lá, o seu professor vai trabalhar situações do seu dia a dia. Do dia a dia. Então você vai trazer um perrengue que você foi na Starbucks tentar comprar um café e não conseguiu. Você queria um café pequeno, o cara trouxe, né? Você que já foi para os Estados Unidos algumas vezes sabe. Cara, as medidas lá é loucura. Você pede um médio, 400 ml de café. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, e aí ela falou: não, Jeff, agora você me convenceu, porque realmente os maiores desafios vão vir quando eu estiver lá. E já é uma ponte para os seus alunos. Cara, se ele já está com data marcada daqui a 6 meses, cara, não deixe de fechar o plano anual, porque aí quando você estiver lá, você vai trabalhar com seu professor casos reais que doeram na sua pele. Professor, ontem o técnico me chamou na sala dele. Eu só lembrei, eu só consegui entender 5 coisas, mas ele estava extremamente chateado. Então eu pedi para ele me escrever aqui, vamos trabalhar sobre isso. Cara, sensacional, entendeu? Isso é sensacional. É assim, teve até um caso de uma amiga que foi num Subway da vida lá nos Estados Unidos, por ela já conhecer, e ela pediu um lanche que já era completo, e o rapaz foi perguntando: você quer o queijo? Você quer isso? E ela falou: eu acho que ele tá pedindo coisa extra, eu vou falando não. Não. Quando chegou no final, só tinha um pão. Só tinha o pão, sei lá, o pão aquecido. Exato, só tinha um pão lá. Ela: meu Deus, paguei $30 em 2 pedaços de pão. Meu Deus. Então, essas situações que, se tivesse com a personalização, já ia ter um tema assim mais personalizado impossível, né? Por favor, você pode simular um atendente do Subway para mim? Exato, cara. Imagine, assim, o brasileiro, assim, existem coisas, isso que é o legal. Assim, você que já viajou o mundo, eu que também, eu já fui para países que eu não sabia falar a língua deles, né? Por exemplo, eu já fui para Portugal, cara, eu não falei português, eu falei inglês, porque eu tive dificuldade de entender lá. Mas, cara, se o cara aponta pro alface, você sabe que é alface, né? Mas o comando em si, would you like lettuce, né? Você quer alface? Aí a pessoa já acha que tá aí, é turista, já tá querendo enfiar a faca, botar um monte de coisa extra. Cara, excelente exemplo, excelente exemplo.
E uma coisa que você falou sobre estar em outros países, e o inglês ele sempre vai salvar a gente, né? Porque os meus alunos, os meus clientes, eles estão indo para os Estados Unidos, mas é uma coisa que vai mudar a vida tão radicalmente, porque você vai usar o inglês para o resto da sua vida, e eu, particularmente, deve aprender inglês na Turquia. Olha só. Já falava alguma coisa no Brasil, quando eu fechei um contrato para jogar profissionalmente na Turquia, eu não ia aprender turco. Sem chance de eu aprender turco. Não tenho nem motivação para isso. E eu dividi apartamento com 3 americanos. Então, um da Virgínia, o outro da Flórida, o outro de Nova York. Então, eram eles conversando entre eles. Você já pode imaginar que é uma outra situação, que é a mesma coisa quando as pessoas do Brasil falam que entendem o espanhol, até ver 2 mexicanos ou 2 espanhóis conversando entre eles com as gírias deles. É um outro mundo. Então, foi uma imersão tão grande assim que a minha audição ela ficou. Quando eu vi o meu coach falando o inglês mais pausado, ficou tão fácil de entender que eu estava conversando literalmente com os 3 atletas ali fora do país. Então, com os meus amigos turcos, eu também falava inglês. Então, quando eu morei em outros países da Europa, Áustria, Sérvia, era só inglês. E desde dar aula para crianças, que eu dei aula para crianças de 6, 7 anos na Áustria, eles entendiam meu inglês, assim, perfeitamente. E entra lá atrás no que você falou de como é o aprendizado na Europa, fora do Brasil, né? De outros idiomas, que é imersivo, né? Provavelmente Com certeza. Elas um artigo, né? Como um médico aqui sabe. É Mas isso aí. elas fazerem inglês, elas falavam, elas faziam. Com certeza. E assim, Rafa, eu acho que a gente está muito na mesma página, que enquanto empresa, enquanto prestador de serviço, cara, o que a gente mais quer é que o nosso cliente tenha a melhor experiência possível. Sim. E, cara, eu já escutei muitas vezes assim, Jeff, eu vou fazer intercâmbio. Falei, tá, mas e aí, como é que tá o inglês? Não, lá eu aprendo. Cara, eu acho que esse é um erro tão elementar, cara. Não deixa para. Primeiro, não ache que você vai aprender inglês lá fora, ainda mais no mundo globalizado que existe hoje, principalmente quando você faz intercâmbio. Cara, a primeira coisa que acontece é que brasileiro faz assim, ó, E junto. por uma questão cultural. Pô, brasileiro gosta de contato físico, Sim. da resenha, né? Do barzinho do final de semana, do futebol, da baladinha, tal e tal e tal. Cara, pensa comigo. Se você tá nos Estados Unidos, mas 90% dos seus amigos são brasileiros, você vai aprender inglês aonde? Pois é. Cara, é importantíssimo, mitiga o risco de ter uma experiência ruim lá fora. O quanto mais preparado você for para os Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, cara, melhor vai ser a sua experiência. Você não vai alimentar aquela sensação de você estar na sua sala de aula, em que você precisa tirar nota alta, porque senão você não vai jogar, você não vai ser titular. Vai que você precisa fazer prova, você não vai conseguir bolsa e você vai começar, meu Deus do céu, o professor tá falando ali, não tô entendendo nada. Eu pensei que eu ia aprender inglês aqui, porque aqui é imersão total. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Não é mais assim, exatamente. Uma coisa que eu sinto bastante, Jeff, talvez você não por ter sido alfabetizado em inglês, mas eu tenho chavinhas, né? Então o cérebro ele vai esquentando, né? Principalmente quando eu viajo para os Estados Unidos, eu demoro ali algumas horas para esquentar e virar a chave para o inglês. Só que quando eu viajo com um grupo de brasileiros, a última vez fomos em 4 brasileiros. Então a gente ficava o tempo todo entre a gente conversando em português. Aí do nada você tinha que dar o clique para falar com a atendente do restaurante. Aí você ficava, opa, peraí, vamos lá, vamos aquecer. E acontece muito o inverso, quando eu já morei fora por muito tempo, quando você volta para o Brasil, demora também para esquentar o português, às vezes troca algumas palavras. Então, essa questão de vou para os Estados Unidos e vou aprender lá, ok, desde que você faça realmente a imersão, né? E não fique com certeza, cara. Cara, guardada as proporções, eu tenho a mesma coisa, cara, porque assim, português é meu dia a dia. Poxa, eu moro no Brasil, eu falo português o tempo todo. Inglês passou a ser algo que, cara, eu consumo muito material em inglês.
né? Série, podcast, artigo, vídeos, cara, é tudo em inglês. Então eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma exposição ali. E eu trabalho com isso, então, querendo ou não, existe a exposição. O alemão eu preciso me policiar, porque eu falo alemão com meu pai de vez em quando, e normalmente é para falar algo que as outras pessoas não podem saber, né? Aquele segredo ali e tal. Porque meu pai fala português super bem. Ele parece o Leôncio do Pica-Pau Amarelo, ou do Pica-Pau falando, parece pra caramba. Mas eu não pratico muito o alemão. Então, eu tenho um hábito de assistir alguns programas em alemão, alguns podcasts para desenferrujar. Mas é igual, cara. É exatamente isso. É uma analogia muito boa. É um interruptor, cara. Mudou, está conversando português aqui com sua esposa, com sua namorada, virou para falar para atendente, cara, tem um delay, é normal. Exato. É normal, totalmente normal. Exatamente. E aí, entrando um pouquinho mais agora na parte do estudante, que assim, para mim é imprescindível, né? Eu vou aprender lá, mas tem uma coisinha antes que você precisa fazer, meu caro estudante prospecto aí, que é o TOEFL. Então, isso aí. vamos falar um pouquinho desse, para alguns bicho-papão, não acho que seja um bicho-papão, desde que você se prepare para ele, mas vamos falar o que é o TOEFL, o Jeff, como é que vocês na Space Class enxergam o TOEFL, como é feita a preparação para isso. Legal. É totalmente diferente do dia a dia, né? É uma coisa muito específica. Excelente. Cara, já para começar desmistificando, cara, o TOEFL, muitos acham que ele aprova ou reprova, tá? Esse é o primeiro mito. O TOEFL, ele nivela, apesar de ter o nome de prova de proficiência, né, o exame de proficiência, ele não tem caráter de reprovar ou aprovar você, tá? Então, se você imaginava isso, já tira isso de sua cabeça. Entretanto, ele tem uma escala de pontuação, né, que vai de 0 a 120 pontos. E ele treina as 4 habilidades de uma língua: audição, fala, leitura e escrita. Então, cada uma desses agrupamentos, né, dessas habilidades, existem questões específicas dentro dessa prova do TOEFL que tem um total de 30 pontos. São 10 questões, cada um vale 3? Não. A depender da dificuldade da questão, ele tem uma pontuação maior. Mas aquela habilidade, por exemplo, de speaking, de fala, ele 30 pontos, a mesma coisa a escrita, a mesma coisa a leitura e por aí vai. Eu acho que uma outra coisa que sempre me perguntam é: Jeff, eu vou fazer o TOEFL assim que eu saio do ensino médio, e aí daqui a uns 3, 4 anos eu faço um MBA, eu faço alguma coisa fora. O TOEFL tem validade, tá? E essa validade, ela é sistêmica. Então, a sua nota, ela fica dentro da plataforma do TOEFL. Então, o college, a faculdade, o MBA lá de fora, ele tem acesso a essa plataforma e ele tem acesso aos seus dados, né? Não é um documento, não é um certificado que você pega e entrega para a universidade. Não, é uma plataforma e se deu o vencimento um dia a mais, o seu nome desaparece da plataforma. Então, é um ponto mega importante para que o aluno saiba. Para poder criar estratégia, né, junto com a NPS, junto com sua faculdade, de quando é que eu vou fazer o TOEFL, quanto tempo eu vou me preparar, quanto tempo tem a validade desse TOEFL para que eu entre, tá? Então, esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto, o TOEFL, existem alguns cursos presenciais nas cidades espalhadas pelo Brasil que fazem a aplicação, ou você pode fazer dentro da própria plataforma, tá? E ele tem um custo, já convertendo para o real, entre R$ 1.000 e R$ 1.300 o teste, tá?
E aí ele vale para uma vez. Não conseguiu a nota que precisava, vai ter que pagar novamente, se preparar, buscar apoio e pagar novamente para você poder fazer novamente o teste, tá? Perfeito. Mas é isso, cara. Voltando ao primeiro ponto, como ele não aprova nem reprova, ele vai te colocar numa categoria de iniciante, intermediário, avançado. Então, existem essas categorias. Mas, no final das contas, o mais importante, e aí eu acho que é uma ponte para eu falar sobre a prova em si, junto com a NPS, saber qual ou quais faculdades vocês querem aplicar e ver qual é a nota mínima para criar uma estratégia. E aí eu acho que é um paralelo tanto para a Space Class quanto para quem vai aplicar o TOEFL. O TOEFL, hoje, se você entrar nos sites de busca, tem PDF disponível de estratégias de como fazer, tem livro. Hoje, se você entrar nessas livrarias aí, cara, tem livro desse tamanho aqui, só de simulado de TOEFL e de estratégia de TOEFL. Assim como o Enem, quando você faz, você não tem uma estratégia, caramba, eu não posso ficar. Tem um tempinho que eu fiz Enem, tá? Mas, caramba, eu não posso ficar mais de 3 minutos numa questão. Se eu tiver dificuldade, eu pulo. Porque senão vai prejudicar, às vezes, a matéria que você mais sabe. Então, o TOEFL são 2 horas de prova, nada mais, nada menos. Então, precisa ter muita estratégia. E eu já vi muita gente tirar nota baixa e que é fluente por não conhecer como é a prova do TOEFL. Então, existem, inclusive, sites, você pode fazer uma simulação. Sites gratuitos que você simula a prova do TOEFL com todas as 4 habilidades em 2 horas e ele te dá uma nota, né? Correspondente, né? Porque são formas diferentes de avaliar a pontuação em cada tipo de teste. Mas o fato de você tirar uma nota alta no TOEFL não quer dizer que você está preparado para o dia a dia da comunicação, da sala de aula. Então, é um ponto que eu gosto de diferenciar. O TOEFL eu entendo que é meio, se não o principal para você estar elegível para entrar na faculdade. Primeiro ponto. E aí, o segundo ponto me preparei, entrei na Space Class, entrei numa turma preparatória de TOEFL, né? Passei com louvor, atingi e superei em 12 pontos a pontuação mínima que eu precisava, e agora eu vou pedir para Jeffrey mudar o meu foco para conversação de temáticas que eu vou precisar lá nos Estados Unidos. Sensacional. É isso. Jeff, a Space Class te dá isso. Isso que eu ia te perguntar. Você, vamos supor, eu já falo inglês. Na minha cabeça eu sou fluente, estou aqui na New Players, daqui um aninho eu estou indo para os Estados Unidos. Eu também, para você também me recomendaria a fazer esse preparatório para o TOEFL com a Space Class? Principalmente para você ganhar estratégia de como é a prova e como executar a prova da melhor forma possível. Porque eu já fiz o simulado uma vez, por curiosidade. Tem bastante tempo, tá? E eu lembro que eu falei, cara, eu sei essa resposta, eu sei. E fiquei ali e perdi uns 10 minutos. E aí, de repente, eu tava correndo, e aí o último, que é o speaking, eu acabei fazendo rápido demais e não tirei uma nota correspondente. Então, cara, vamos usar a analogia do futebol americano? Futebol americano não é estratégia pura? Cara, é o playbook. É analisar o playbook do TOEFL. Eu tenho um Super Bowl chamado TOEFL e eu preciso de um playbook espetacular para ser campeão da Super Bowl. Para mim, essa é uma analogia perfeita. O TOEFL, ele não garante que você seja fluente, que você vai ter passar 0 perrengue lá fora
principalmente na comunicação. E aí uma curiosidade, tá? Existem estudos, tá? Tem poucos, mas tem pelo menos uns 3 que eu fiz a pesquisa, que qual é a habilidade que o brasileiro tira a nota mais baixa? É a fala, é o speaking. Eu ia chutar essa, com toda As certeza. habilidades mais passivas, entre aspas, que é ler e ouvir, o brasileiro é acima da média. Mas quando é escrever e falar, o brasileiro tem mais dificuldade, tá? E adivinha o que é que você vai usar quando você vai estar lá nos Estados Unidos e muito falar, cara. Entendeu? Falar e escrever, fazendo prova, né? E escrever fazendo prova também. Exatamente. Não só hoje Exatamente. em dia, né, fazendo prova, mas no WhatsApp, você está ali comunicando, falando com seus amigos, falando com o coach, todo momento de forma ativa, né? Exatamente. E assim, se eu fosse para dar uma dica, né, eu acho que a primeira coisa é, vamos pegar um aluno João aqui, que é seu cliente na NPS, e vocês fizeram todo o planejamento, né? Então, olha, tem essas 5 faculdades aqui que a gente que estão que fazem, que aderem ao seu perfil, que a gente consegue uma bolsa interessante, enfim, tô falando sem conhecimento de causa, tá? E essas 5 universidades, essas 5 colleges, eu preciso de pelo menos 70 pontos. Opa, eu já sei quanto que eu preciso tirar, eu sei que eu consigo fazer simulados na internet sem precisar pagar R$ 1.000. Vou me preparar, vou buscar um parceiro estratégico para me ajudar nas 4 habilidades de uma forma igual, porque não adianta nada você tirar uma nota altíssima na leitura e uma nota muito baixa no speaking, e aí na média você não bater o resultado que você precisa. Então, procura a Space Class, entra numa turma de preparação para o TOEFL. Seu professor disse que você está preparado, João? Está preparado, beleza. Manda bala. 1.000, tá aqui o TOEFL, minha prova é daqui a 15 dias, você fez 80, só precisava de 70. Sensacional, todo mundo ganha. Boa, é isso, perfeito, perfeito. Acho que desmistificamos um pouquinho do TOEFL, aí foi o que eu falei lá no começo, né? É um bicho-papão para quem não se prepara, como qualquer outra atividade que a gente não for fazer, vai ser um bicho-papão. Exato. É só E mais um. assim, a sua clientela, ela tá ou no ensino médio, ou acabou de sair, ou às vezes até um pouco mais jovem. Cara, hoje as escolas de ensino médio falam isso o tempo todo. O Enem é a estratégia também. Também. O Enem é a estratégia também. Não adianta você exaurir a matéria de ciências naturais, porque você tem dificuldade, e na hora que você for para as humanas, que você é bom, você ter pouco tempo e fazer a prova corrida e aumentar o seu risco de errar. Eu vou Sabe? até para Então, uma coisa isso mais crítica sobre estratégia. Não adianta você ser o prospecto número 1 do Enem se você não colocou o alarme e perdeu o horário na prova. Cara, eu só lembro daqueles memes, cara. A pessoa ali na grade, cara. Excelente, é isso. É isso. Acho que como qualquer prova, cara, existe estratégia, é importante você conhecer. Hoje na internet você tem diversas simulações para você entender como é a prova. Na Space Class o seu professor vai fazer simulação com você também. Então, cara, a ideia é que você, aluno, veja o TOEFL como um degrau, não é nem como um obstáculo, um degrauzinho, aquele primeiro ali, que às vezes você leva a topada, mas a ideia é que já seja o primeiro passo para você galgar seus sonhos. É isso, perfeito. E aí a gente até comentou um pouquinho sobre isso, vamos tentar aprofundar, mas assim, foi lá, passou na prova, fez o que tinha que fazer, e agora? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? Como é que tem que ser a preparação para ela não ficar frustrada lá na faculdade? Cara, isso aí eu acho que a gente realmente já pincelou várias vezes, mas eu acho que isso é essencial, cara. Eu, quando eu fui estudar meu ensino médio na Alemanha,
o meu principal propósito era ganhar fluência no alemão. Eu escutava super bem, entendia tudo, mas na hora de falar, eu não tinha receio, mas eu tinha limitação de vocabulário. A verdade é essa. Então, a minha maior preocupação para o meu objetivo, que era aprender inglês, e o ensino médio, eu sabia que eu não conseguia validar o currículo. Então, quando eu voltaria para o Brasil e ia fazer a prova para poder para fazer os vestibulares, o meu foco era conversar. Então, eu chegava com meus professores e falava: olha, se possível, eu não gostaria de fazer prova escrita. Eu gostaria que as provas todas fossem orais, que vocês perguntassem as coisas específicas, sim, mas uma forma de eu treinar meu alemão. Legal. Cara, assim, ninguém, diretor, coordenador, ninguém falou assim, não pode, vamos fazer, Jeff. E assim eu fiz, tirei as notas boas, até me surpreendeu, mas assim, o grande, a partir do momento que você passa no TOEFL, que você é aprovado no seu college, os seus desafios agora, aluno, são outros. Se você vai morar num alojamento, é convivência com outra pessoa. Se você vai morar numa família que só tem americano, é convivência com essa família. É trazer situações de como ser educado para pedir as coisas, não parecer imperativo, que o brasileiro tem muito isso, né? O exemplo que eu dou aqui desse casal que eu te falei que em março vai para os Estados Unidos. Ele falou, cara, a única coisa que eu preciso saber falar é give me the money. Give me the money. Eu falei, meu amigo, ótimo, mas se você falar isso nesse tom, é capaz da pessoa levantar a mão, achar que você está assaltando ela. Exato. Entendeu? Então, assim, cara, tem contextos e contextos. Tem a linguagem formal e informal. Tem o cordial, né? E o informal. Então, e como é que você aprende isso sem estar lá? Cara, tendo uma Space Class como um parceiro, com aulas personalizadas, trazendo esse contexto, esses exemplos, para que você já comece a exercitar. E, óbvio, quando você chegar lá, aquilo que você vai aprender vai fazer sentido, você vai executar no seu primeiro café da manhã, no segundo, no terceiro, no quarto você está conversando sobre qualquer outro tema, como qualquer família, ou como qualquer colega de quarto. Exatamente. Então, eu volto para aquela questão de experiência. Se eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha experiência quando eu for morar num outro país, por que não fazer? Exatamente. Por que chegar lá zerado e me preocupar em chamar o meu professor, pedir para ele fazer a minha prova de forma oral e ele falar não e eu me descabelar e eu ligar para Rafael, pelo amor de Deus, eu vou reprovar nessa prova porque eu não estou entendendo nada. Poxa, mas você teve 6 meses antes de viajar, não podia ter se preparado um pouco mais? Sabe? Então, eu acho que isso é essencial, sabe? Passou do TOEFL, cara, não é passaporte de fluência. Primeiro ponto. E segundo ponto, se você tem um parceiro que pode gerar situações reais do que você vai viver, e quando você estiver lá, continuar te acompanhando, cara, é o melhor dos mundos. Você não se sente abandonado. Você não sente que você entrou num mar de tubarões e que tá todo mundo te julgando e que você tá correndo contra o tempo para aprender uma coisa que você poderia ter facilitado sua vida aqui no Brasil. Exato. A proatividade é uma coisa que é necessária, principalmente aí para quem vai fazer high school e vai galgar uma bolsa nos Estados Unidos, você vai precisar conversar com treinadores. Né? Para quem está no college você vai precisar fazer perguntas, tanto para professores ou etc., em todas as partes da vida sua no college. Mas para você galgar coisas fora do país, é como o Jeff fez, ele teve que ter a proatividade de chegar para os professores, diretores e fazer perguntas. Eu posso fazer oral? Porque se ele ficasse tímido também, parado, lá sem falar nada,
ia perder essa oportunidade, como outros também já perderam várias oportunidades de bolsa de estudos, porque o coach, o coach também não vai ficar perguntando tudo. Você tem que chegar até ele e falar, coach, como é que eu posso melhorar? Me dá um feedback aqui no meu jogo, como é que eu posso melhorar? Isso depende do seu esporte de futebol, natação, basquete, futebol americano. Você precisa fazer perguntas. É isso aí. Então é isso, e aí você precisa enriquecer o seu vocabulário, né? É isso claro aí. As pessoas que estão lá fora sabem que você não é de lá, elas vão ter mais paciência. Mas vai chegar uma hora que quanto mais vocabulário você tiver, melhor vai ser, até porque é melhor a gente surpreender alguém do que, né? Já veio o brasileiro, então deixa o professor, né? Deixa eu ter mais paciência, porque ele fala mais pausado, e você vai e já começa a falar com uma fluência muito melhor, você está surpreendendo. É isso aí. Que você quer aprender, quer estar ali, né? E o cenário, eu acho que é pior, é a pessoa ir para fora e achar que tá de férias, que tá ali só para curtir e tal. Olha, e aí você não me deixa mentir, tá? Cara, college nos Estados Unidos, cara, ainda mais se você ganha a bolsa, cara, existem pré-requisitos que precisam ser cumpridos mensalmente. Exato. De frequência de aula, de frequência em treinos, de corresponder isso, de nota, de você ter uma boa relação com seus colegas de time, de sala, tudo é analisado. E não acha que vocês estão indo para uma colônia de férias e, por consequência, vou poder jogar o esporte que eu amo e aprender inglês. Cara, cuidado. E outra coisa, né? Normalmente os alunos que vão, eles perguntam, mas eu posso trabalhar na faculdade? Pode, mas você vai precisar até mais o vocabulário apurado, né? Porque você vai trabalhar com Starbucks, você vai trabalhar, sei lá, como atendente da academia, sempre dentro da faculdade, né? Paga ali $15 a hora, etc. Mas tem vários estudantes que também querem trabalhar. Então, diferencial que você vai ter com outros estudantes que também querem aquela oportunidade é o inglês, né? Então, mais enriquecedor, que é o que eu falo para quem vai lá para turismo. Se você vai para comprar, pode ter certeza que o americano ele vai fazer o possível para te entender. Se você vai para gastar o seu dinheiro, vai para Disney, vai para Outlet, pode estar tranquilo. Não importa nem se você é brasileiro, ou indiano ou árabe, você vai sair com o seu produto na mão. Agora, é isso aí. Se você quer vender, aí já é outro. Aí é outro. É isso aí. E assim, Rafa, eu acho que assim, parece clichê, mas não é. Inglês é oportunidade. Sim. Inglês é oportunidade. Então, vamos dar exemplo de João e Maria. Maria tem o inglês já apurado e vai chegar nos Estados Unidos mais preparada que o João. Sim. Maria vai conseguir trabalho, Maria vai conseguir jogar o esporte que ela pratica, ela vai conseguir ser titular, ela vai conseguir ter o respeito e o carisma da sala de aula, ela vai ter relacionamentos duradouros. Quer dizer que João não vai ter porque ele não tem inglês? Não. O que eu quero dizer é, João não fez 1 ano, 2 anos, 6 meses de inglês antes de ir para o college. Ele foi ficcionado que o lugar que ele vai aprender inglês vai ser dentro do college. Ele vai chegar lá, mas ele vai levar algumas porradinhas, e enquanto que Maria já está lá na frente, ele está engatinhando para começar a andar, para aí começar a voar. E aí, a depender do contexto da pessoa, vai dar o momento de João voltar, e ele não chegou nem na metade do que Maria conquistou, porque inglês é oportunidade. É oportunidade aqui no Brasil. Existem dia após dia, obviamente, por eu estar nessa área, o algoritmo me inunda de informações. Estados Unidos, Dubai está contratando pessoas para trabalho remoto no Brasil. Estados Unidos está contratando funções remotas no Brasil. Precisa do inglês. Óbvio. É óbvio. Óbvio. Eu tenho um amigo meu.
Eu tenho um amigo meu que eu cheguei para ele é educador físico. Eu recebi uma proposta de uma empresa de Dubai que precisava de um personal trainer para morar lá. Amigão, você tem inglês fluente? Cara, tá um pouco enferrujado, mas eu me viro. Falei, beleza, você topa fazer entrevista? Top. Ele fez a entrevista, essa empresa tem parceria com a Space Class, o cara gostou muito do meu amigo, mas ele falou, eu preciso que você aumente sua rotina na Space Class, você precisa melhorar seu inglês. Daqui a 3 meses a gente volta a falar. Cara, esse cara teve um dia, 11 horas da noite, eu vi 5 ligações dele. No outro dia eu fui atender ele. Ele falou, Jeff, pelo amor de Deus, como é que faz para eu ter 2 aulas por semana e a mentoria e isso aí? Cara, perdeu uma oportunidade. E normalmente a gente só dá valor quando a oportunidade se vai. Escapa pelas mãos. Exatamente. É um dizer que eu tenho muito, que quem tá sempre se preparando não precisa se preparar quando a oportunidade chega. Que ela vai chegar. Em algum momento da sua vida, alguma oportunidade vai chegar. E se não chegar, você cria. Porque a partir do momento que você também já tem o inglês, você pode mandar o seu currículo para muita gente. Né? É isso aí. Nada vai cair do céu, mas você precisa pelo menos a sua parte fazer. Né? Também não adianta a gente culpar o mundo inteiro, porque eu não tenho oportunidade, né? Mas você precisa estar preparado. Né? Você precisa fazer a sua parte. É o que a gente fala, né? Pelo menos a sua parte você tem que fazer. Mas muito legal, a gente conseguiu desenvolver bem esse tema, espero que a galera gostou, porque esse para mim foi um dos principais temas, né? Porque você desmistifica sem dúvida. O TOEFL e depois, né? Tem 4 depois do TOEFL. Então, isso é muito importante, pessoal. Já chegando quase ao final, Jeff, vamos falar um pouquinho sobre cursos personalizados versus cursos com currículo pré-estabelecido. Me fala um pouquinho. Perfeito. Cara, a gente explorou de uma forma mais sucinta no início. Os cursos com currículo pré-estabelecido, normalmente ele possui um livro didático, tá? Um livro, existem livros de editoras, cara, que são mais do que centenários, sabe? Edição, pós-edição, pós-edição. Então, assim, são livros que duraram, né, todo esse tempo, o que não quer dizer que eles são efetivos, mas você sabe exatamente qual é a sequência que eles vão ter. Né? Como eu dei o exemplo aqui, primeiro o levantamento de conhecimento prévio, depois escuta um áudio, depois a leitura do texto. Então é mecânico. Né? A estrutura, a gramática está ali no mesmo lugar. Se eu fechar o olho, eu sei apontar exatamente onde é que está a caixinha de gramática no texto. E aí eu acho que também tem uma questão que eu já escutei muito. Existem muitos cursos aí, quando você se matricula, ele faz um teste de nivelamento com você. Jeffrey, você é intermediário. E tem um garoto que acabou de sair do ensino médio, com 18 anos, que também é intermediário. Eu não posso dizer que o conhecimento de mundo que eu tenho é o mesmo de um garoto de 18 anos. Que as coisas que o garoto de 18 anos tem de interesse são os mesmos que eu tenho 39 anos. Então, salas heterogêneas também é algo muito comum desses cursos que já tem um currículo pré-estabelecido. E, cara, gera uma frustração gigante. A pessoa tá ali com 50 anos, 55 anos, passou a vida toda querendo estudar inglês, chegou um momento, tomou coragem, vou estudar inglês agora, aí entra numa sala com 15 pessoas em que metade da turma tem metade da idade dele. Cara, o cara vai ficar ali pianinho, caladinho. Cara, é ruim, entendeu? É melhor até um nivelamento diferente, a mesma idade, do que o oposto. Exatamente. E aí, se a gente for entrar no mérito de custos, cara, normalmente esses cursos que tem a sala de aula física, né, na sua cidade e tal, normalmente você faz um pacote de 6 meses, paga uma matrícula,
paga o livro didático, paga 6 meses. Aí, parabéns, você subiu de nível. Você compra outro livro, paga outra matrícula e paga mais 6 meses. E aí vira um ciclo ali, que aí você chega no suposto C2, que é o último nível, né, de avançado, considerado avançado. E aí você senta para tomar um café com essa pessoa, a pessoa não consegue falar. Mas no livro, nas atividades que tinha no livro, eu era nota 1000. Meu. Então, cara, metodologia importa. E o pior, Rafael, é que tem muita gente hoje, muito brasileiro hoje, que joga culpa de não ser fluente nela, A grande maioria. achando que eu que não sou capaz. Eu fiz 5 anos do curso X e não sou fluente. Eu que sou incapaz. Eu desisti. Cara, não é metodologia, é personalização, é ir na sua dor, é você ser jogador de futebol e eu tratar de aspectos que vão ser pro seu dia a dia. É você ser médico e eu tratar esses aspectos. É você ser um cidadão comum e quer o inglês para turismo e só não quer passar perrengue fora. Quer saber falar com confiança que está perdido e que precisa de informação, passar pela alfândega ou pela imigração de forma confiante. Então, a diferença é essa. E, normalmente, o que a gente vê hoje no mercado é personalização, normalmente, é sinônimo de caro, de agregar valor. Sim. Se você compra um carro X, do jeitinho que ele sai da fábrica, é um valor. Mas se você quer colocar vidro elétrico, se você quer botar tapete colorido, botar banco de couro, é 2x. E a Space Class conseguiu trazer personalização sem encarecer. Sem encarecer. Porque hoje a gente tem turmas de diversas áreas. Né? Eu acho que eu não posso falar, mas tem grandes nomes, treinadores hoje, atuantes no futebol brasileiro, técnicos do futebol, de grandes times que são nossos clientes. A gente tem um jogador que a gente já sabe que ele já tem um contrato na Inglaterra. E adivinha o que ele está fazendo? Space Class. Space Class. A gente tem uma interlocutora que é estouradíssima nas redes sociais, que ela é a locutora oficial, mestre de cerimônia oficial daqueles combates de robô. Sabe aqueles... tipo briga de robô. Mas eu sei qual você está falando. Exatamente. Cara, ela tá fazendo Space Class. Por quê? Porque ela recebeu um contrato, 98% dos eventos são fora do Brasil. Ela acabou de fazer uma cobertura na Rússia. E, meu amigo, um inglês lindo. Por quê? Porque ela não está aprendendo que João tem que ir para o parque. Ela está aprendendo a falar com confiança perguntas. Como é que você está se sentindo depois dessa vitória? Qual é a sua sensação de defender o seu país tão longe de casa? Cara, é isso. É isso. É gerar personalização que vai gerar sentido, que vai gerar uma experiência proveitosa e adivinha, todo mundo ganha porque você vai aprender, você vai falar assim, caramba, eu fiz 5 anos de um curso X com a metodologia que eu achava que eu que era o prejudicado, eu que não era... eu escuto muito, Jeff, eu fiz 5 anos, mas eu não me dedicava tanto. Não, cara, você se dedicou. Você não sentava sua bundinha na cadeira, respondia as questões no livro e participava das aulas? Participava. Cara, é metodologia, você não aprendeu porque era metodologia. E uma boa notícia, esses 5 anos que você estudou não apaga. Aquele conhecimento que você agrupou nos 5 anos está numa caixinha armazenada aqui, que quando vier uma metodologia, quando vier uma personalização, quando vier um professor que interage com você diariamente, você vai lembrar e vai aplicar. E uma coisa que eu tive um insight agora, essas pessoas que fizeram esse tipo de curso, que é um pouco mais arcaico, né, que eu da matrícula e rematrícula, matrícula e rematrícula, para mim, a pessoa que consegue concluir esse curso é extremamente disciplinada.
Exatamente, concordo. Extremamente disciplinada. E assim, quando ela fizer qualquer outro curso personalizado para ela em pouquíssimo tempo é um daqueles cases de sucesso que vai estar falando inglês. Porque é muito É isso difícil aí. você completar um curso desse. Porque não existe a motivação. É tudo muito genérico. É tudo É isso muito. aí. O livro está sobre a mesa, né? Então, É isso. difícil você se motivar realmente com isso, né? Então, eu com toda certeza acho que todo mundo ela precisa estar exposto a esse tipo de metodologia personalizada. E aí, já aproveitando o Inside, Jeff, como é que funciona para quem principalmente se identificou, né, com a Space Class, com a maneira como você apresentou a metodologia personalizada? Eu gostei, Jeff, mas e como é que eu faço para ser aluno? Onde eu tiro minhas Perfeito. dúvidas? Com quem que eu falo? Explica para gente. Essa pessoa sou eu. Aí, Eu estou à inteira disposição, né, através do Rafael ou através das minhas redes sociais. Depois a gente coloca aí no link para vocês seguirem. Mas olha, a gente passou aqui quase um pouco mais de uma hora aqui, a gente falou sobre metodologia. A metodologia da Space Class ela é 100% focada em conversação, em personalizar as suas aulas, em aulas ao vivo, em que o professor interage com você. A aula é online, mas é ao vivo, não são aulas gravadas. A gente tem aporte tecnológico, a Space Class tem muito orgulho de dizer que a plataforma dela de streaming é própria. Nós temos a Space App, que é a nossa plataforma de inteligência artificial para servir de ferramenta para você continuar aprimorando e se expondo ao inglês. A gente falou de uma forma muito superficial aqui sobre a flexibilidade, então é importante você ter a oportunidade de escolher o dia e a hora que você vai realizar suas aulas, tá? Não é qualquer dia, qualquer hora, é segunda às 18 horas, quarta às 18 horas, esse vai ser o seu dia oficial. Se você faltar, a aula fica gravada, todo o material de isso aqui é muito legal. A gente falou muito, Rafael, sobre material didático, né? Muitos me perguntam, Jeff, qual é o material da Space Class? Olha, se eu tivesse o material didático, seria contraditório, eu ia ser hipócrita e dizer que a Space Class é personalizado. Porque, invariavelmente, o professor ia usar o material didático como espinha dorsal para ministrar a aula. verdade. O que é que acontece? Cada aula, o professor ele inicia, a depender da turma, com uma página em branco ou já com algum tema. Por exemplo, que a gente comentou sobre imigração. Sim. E ali ele vai construindo, ele vai trazendo elementos que o Rafael colaborou, e aí você tem, de repente, uma folha de um livro didático personalizado, criado para minha turma, e que fica salvo dentro da plataforma e que é enviado para você. Legal. Aí você imagina, 6 meses depois, você tem um livro didático que não existe, que tem todas as aulas que você teve desde o início, personalizado com temas que vocês trabalharam desde o início. Então, hoje a Space Class, e aí eu acho que é a pergunta de R$ 1 milhão, tá, Jeff? Achei incrível. E o investimento? A gente tem planos a partir de R$ 199, tá? Eu desafio você a pegar todos esses pontos que eu trouxe para você sobre personalização, sobre aulas ao vivo. Um outro ponto mega importante: nos dias que não tem aula, o seu professor ele te aciona no WhatsApp, te fazendo uma pergunta. Se você faz parte de uma turma, essa turma tem um grupo de WhatsApp que todo dia vocês conversam só em inglês. Às vezes o professor passa um desafio, olha, nesse exato momento, olhe ao seu redor e tente explicar em que contexto você está. E aí você vai lá, escreve, você tenta, manda um áudio, manda um vídeo. Então, nos dias que você não tem aula, você já tem exposição. Aí você junta com a inteligência artificial da Space Class mais um aspecto de exposição. Aí você junta com a sua boa vontade de assistir a série
em inglês, mais exposição. Então, a gente faz a nossa parte de estimular isso no aluno. E a gente tem cursos a partir de 199 e condições mega especiais de matrícula em parceria com a NPS. Então, se gerou interesse, procura o Rafael, podem me procurar também na minha rede social, a gente tem um post, obviamente esse vídeo vai ter um post mega especial, me coloco à disposição, a gente marca uma online, a gente troca uma ideia, eu tiro suas dúvidas e a gente, de uma forma muito consultiva, a gente vai buscar o melhor cenário para você. Eu vou entender se você tem um desafio de fazer o TOEFL e focar nisso. Eu vou entender se você já passou no TOEFL e que quer focar já no dia a dia lá nos Estados Unidos. E a gente vai entregar para você algo extremamente personalizado. E depois, eu não preciso nem pedir, tá, Rafa? Os alunos hoje da Space Class já me procuram. Jeff, eu estou extremamente surpreendido. 5 minutos antes da aula aqui, eu recebi uma mensagem de uma aluna que mora lá no Rio de Janeiro, que trabalha com turismo e tal, e ela falou assim, Jeff, eu vou te mandar o nome de 5 pessoas que acabaram de assistir minha aula e essas 5 querem fechar. Que legal. Cara, sabe, porque o meu maior desafio hoje é explicar os diferenciais e o porquê que a Space Class é diferente do tanto de curso de idiomas que existem hoje no mercado brasileiro. Não sei se você sabia, o mercado brasileiro é o que mais tem cursos de idiomas no mundo. Nossa. No mundo. E uma das populações que menos fala, né? É engraçado. Exatamente. E diretamente proporcional é, na verdade, inversamente proporcional, né? Então, me coloco à inteira disposição. Rafael, eu te agradeço demais pela oportunidade. Me coloco à disposição para a gente trocar ideia sobre outros temas, eventos presenciais. Você pode sempre contar comigo. Eu acho que devo perceber que eu falo com muita energia. É isso, cara. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. E aí, um último exemplo. Essa mesma cliente que explicou para mim que fez 5 anos de um curso X, eu fiz a conta. Ela gastou 27 mil reais em 5 anos. 27 mil reais em 5 anos. Cara, assim, um quarto disso talvez seja correspondente a 2 anos de Space Class. Sabe? É o que eu falo, o caro não é o que dá certo, o caro é aquilo que você comprou que não deu certo. Esse realmente é o caro. Você fazer, vamos lá, eu vou fazer um intercâmbio para aprender inglês lá fora, mas é muito caro por conta do dólar e tudo mais. Não, caro é se você for fazer e não dá certo. Ou se você fizer um baratinho no Brasil e não dá certo. Esse, para mim, é o caro. E até falando para os meus clientes, para os meus prospectos a clientes, para os pais que estão assistindo, obviamente, a partir do momento que você pensa em colocar o seu filho para estudar fora, né, que é um grande passo, entre essas nuances, o inglês ele vai ter que estar envolvido. E nós, da New Players, o que mais a gente recebe, gente, é pessoas querendo fazer parcerias. Então, para a gente, não é a Space Class, a nossa visão da New Players, não é um curso de inglês, tá? Porque é uma responsabilidade muito grande apresentar um outro parceiro comercial. O que nos chama atenção referente à Space Class é resultado, porque para mim não faz sentido nenhum eu apresentar a melhor escola de inglês ou curso de inglês e personalizado, sendo que no final das contas você não vai ter resultado, não vai passar no TOEFL e vai prejudicar toda uma cadeia, porque eu quero realmente que você sente lá no college ou no high school. Então, para a gente indicar alguém, é de extrema responsabilidade nossa poder indicar um parceiro que vai trazer resultado, tá? Então, o nosso foco é sempre com o resultado. Eu preciso que você passe no TOEFL, eu preciso que você, de fato, aprenda inglês para se comunicar com o seu treinador, ter os seus 4, 5 anos, quem sabe você more lá, depois da universidade, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Um dos primeiros passos, dos mais importantes, é o idioma. Então, por isso, sem dúvida, essa responsabilidade enorme de poder apresentar um parceiro que, de fato, vá resolver o problema. O que a gente gosta no mundo é solucionadores de problemas. E, para mim, a Space Class aí é uma das líderes do mercado para solucionar esse seu problema de vez
que você tem com o inglês. Então, quero te agradecer pelo tempo, Jeff, foi assim sensacional. Tinha certeza que para ser um primeiro webinar tinha que ser um que acabasse com um monte de mitos e trouxesse soluções reais aí para os meus clientes, para os meus seguidores, e você com certeza até passou das expectativas, tá, meu irmão? Muito obrigado pela parceria. Cara, excelente. E espero fico muito feliz, Rafa. Eu espero realmente que as pessoas que estejam assistindo entrem em contato e pessoal, até para você pai do seu filho, eu tenho realmente esse sonho que o seu filho primeiro vá e que o seu filho e que você consiga ir assistir o seu filho praticando o esporte dele. E para que você tenha essa experiência, vá com o inglês também. Vá com o inglês. Eu sei que você tem seu trabalho aqui, você já tem sua vida profissional estabelecida, etc. Mas o inglês ele vai te proporcionar não só ir visitar o seu filho sem depender dele para você fazer qualquer outra coisa, mas também tudo isso que a gente falou aqui, assistir sua série, fazer outra coisa. Então, o inglês ele extrapola não só para você que vai, mas para quem está ao seu redor aí. Então, Jeff, muito obrigado pelo seu tempo, pela nossa conversa. Acho que foi totalmente produtiva aqui para a gente. Eu que agradeço, Rafael. E assim, a última frase que eu deixo aqui e que exemplifica muito do que a gente falou aqui nessa 1h30, inglês é oportunidade. Inglês é oportunidade. Assim, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, como você deu o exemplo aí de não depender do filho, né, para assistir, para quando viajar. E é isso. E nós, a Space Class, a gente leva muito a sério essa missão. A gente não tem a audácia de dizer que reinventou a roda, mas o que a gente vê hoje no mercado são metodologias ultrapassadas e a gente quer mostrar que é possível. Que é possível trabalhar com personalização, que é possível alcançar os objetivos em pouco tempo. Não é receita mágica, não é receita de bolo, como existem também no mercado 3 meses de influência, em 6 meses você fala perfeito. Cara, nunca é. Não, assim como em tudo que parece ser muito bom, tudo que parece ter um retorno financeiro muito bom, tudo que vem de forma muito fácil, a gente tem que desconfiar. Tá? Então, é através dessas parcerias que a gente junta as missões, né, os valores, e o nosso principal objetivo é gerar oportunidades novas, relevantes e transformar vidas, porque no final das contas, ir morar fora é como você disse, raramente a pessoa volta, né? Exatamente. E se volta totalmente transformada. Mas isso aí. Muito obrigado, Rafael. Para você que assistiu até o final, não deixe de seguir o Jeff aí nas redes sociais. Passa aqui, Jeff, também. Qual é o Instagram da Space Class? Como as pessoas te acham no Instagram? Isso é importante. Meu Instagram é Jeffrey Lazoga, tá? Não é o nome mais fácil, eu sei, mas como quem ficou comigo desde o início sabe que eu sou alemão, mas é Jeffrey Lazoga. Vou pedir para colocar aí na descrição também para facilitar, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, gente. Muito obrigado.